Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Professora Cíntia aqui para dar os direcionamentos para vocês, fazer uma revisão dessa estrutura que a gente vem vendo. Resolvi gravar um novo vídeo por conta das redações que eu venho corrigindo. Eu acho que vocês estão precisando de direcionamento. Vamos. O que é, afinal de contas, um texto argumentativo? Ele tem como principais características defender uma ideia, uma hipótese, que assim, às vezes, a ideia é só uma hipótese sobre o assunto, não é a verdade sobre ele. Uma teoria ou uma opinião, ou o objetivo de convencer o leitor para que ele acredite nela. Gente, para fazer esse texto argumentativo, que está aí, ó, essa imagem, com essa pessoa escrevendo e esse ponto de interrogação enorme, que é o grande dilema. O que eu faço com a folha branca, professora? Meu gato, ó, brincando. O que eu faço, professora, com a folha branca? O que você faz? Olha a dica aqui embaixo, aqui, ó. Você faz planejamento. Fazer o planejamento é fundamental para ajudar a escrever. É fundamental. Então, saindo de toda aquela categoria de tipologia textual anterior, pela qual vocês já passaram ao longo da história educacional de vocês, vocês entraram, mergulharam agora no texto opinativo, que é o texto argumentativo. Bom, o texto argumentativo, ele traz uma quantidade ilimitada de gêneros textuais. O editorial que a gente viu, analisando o capítulo 5 do material da apostila Leva 1, o artigo de opinião, que a gente também já viu, a carta argumentativa que a gente vai ver, ó, a gente vai ver no próximo, iniciando o livro 2, e a dissertação. A dissertação. Por acaso, professora, você está falando do texto do Enem? Sim, que é a dissertação argumentativa. A gente já começou a fazer isso em sala e a gente vai continuar a fazer isso aqui. Então, professora, afinal de contas, o que é essa dissertação? É um tipo de texto argumentativo que traz argumentos e opinativo, uma vez que expõe a opinião sobre um determinado assunto ou tema por meio de uma argumentação lógica, coerente. Uma coisa tem que ser coerente com a outra. Sabe quando você diz para o seu colega assim, olha, você está sendo incoerente? O que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? Estou aqui com uma redação de um colega de vocês, de alguma das turmas, em que em um parágrafo ele foi incoerente. Ele falou da questão. Eu coloquei assim para ele. Nesse parágrafo você trouxe uma dicotomia. Por um lado, o acesso aos deficientes ao ensino superior, a facilidade do acesso por meio do Enem, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, e por outro você diz que há a dificuldade do acesso. Tá incoerente, gente. Uma coisa, ou você fala uma coisa ou você fala outra, não dá para você ser incoerente, entendeu? A ideia da incoerência. E por outro lado, nós temos a questão da coesão. O que é um texto coeso? É um texto todo amarrado. Um texto todo amarrado. Afinal de contas, o que é isso, professora? Continua a mesma pergunta que está aqui. Um texto que tem aquelas palavras que vão linkar ao parágrafo anterior. Um texto amplamente coerente, ele tem a ver com a tese dele. Calma, que daqui a pouco a gente vai continuar a ver isso. Continuando. Então, quais são as características gerais de um texto dissertativo? Ele apresenta um tema, uma ideia central. Quem é que traz esse tema? A proposta de redação. Ela traz um tema para você. Então, ele tem que apresentar aquela ideia. Se ele não apresentar aquela ideia, é aquela fuga ao tema, hein, gente? Apresenta uma estrutura com introdução, com desenvolvimento e com a conclusão. Ele vai defender uma ideia com argumentos e, para fazer isso tudo, ele vai utilizar a chamada norma padrão. Que norma padrão é essa, professora? É saber fazer a utilização das pontuações, é saber utilizar a crase, dentre outras coisas. Eu sei que a minha imagem está cortando aqui, mas depois ela vai passar para cima. Vamos agora ver a estrutura de um texto dissertativo.
O texto dissertativo argumentativo, ele precisa ter uma introdução, como eu disse aqui no slide anterior. Lembra? A gente viu aqui uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, beleza? Olha como é que é o texto dissertativo, argumentativo. A introdução é necessário que o autor deixe claro qual é o assunto. Gente, se o assunto é um ingresso no ensino superior, esse assunto tem que aparecer na introdução. Esse é o tema. É o tema que a proposta de redação trouxe para você. Além disso, ele tem que apresentar qual é a tese, qual é o ponto de vista que você, escrevendo, vai defender. Ele tem que apresentar essa tese. E, além disso, aqui na introdução, você vai só citar os argumentos. Ok? Passando para o desenvolvimento. É aqui que eu vou desenvolver esses argumentos. Eu vou apresentar os argumentos para sustentar a minha tese. Nós vamos lá na frente mostrar como é que a gente faz isso, com a problematização, fiquem tranquilos. Então, aqui você pode, para sustentar a sua tese, quando você está argumentando, citar exemplos, usar argumentos de autoridades, ou seja, a fala de um especialista, dizer de onde ela é. E quando a gente cita a fala do outro, a gente usa as aspas. Eu posso fazer, para argumentar, apresentar uma prova concreta, ou seja, leis, definições daquilo. Gente, geralmente, prova concreta está nos textos de apoio. Então, utilize o texto de apoio para você, porque ele não está ali por acaso. Tenha certeza disso. Leis, definições, dados estatísticos que corroborem, que confirmem a tese. Então, como eu falei para vocês, para 2 argumentos, você fará 2 parágrafos no seu desenvolvimento. Cada parágrafo vai ter o seu argumento defendido. Ok? E na conclusão? Bom, na conclusão, eu tenho que fazer um fechamento. Peguei alguns textos que não têm conclusão. Não fazem conclusão. Eu preciso fazer o fechamento, o desfecho desse texto dissertativo argumentativo. Eu preciso retomar minha tese, gente, que vai aparecer lá na introdução, que vai conversar com os meus argumentos no desenvolvimento. E aqui eu preciso retomá-la. Se eu estou falando, por exemplo, o mesmo caso, o ingresso no ensino superior. Se eu escolhi uma tese para trabalhar, que eu vou falar daqui a pouco com vocês, como é que a gente fez isso, eu vou colocar aqui. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de novo, retomar essa tese aqui no final. E para algumas redações, por exemplo, a redação do Enem, vai aparecer a proposta de intervenção. Mas ela não é obrigatória em todas as redações. Isso a gente está falando do Enem, ok? Queria muito que vocês dessem uma olhada nesse mapa mental maravilhoso que eu encontrei na internet. Olha aqui, texto dissertativo argumentativo. Ele é dividido em 3 partes, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Gente, anota. Faz esse mapa mental, coloca aí numa folha de caderno e coloca na sua frente. Você tem que seguir esse passo a passo. Na introdução, eu preciso contextualizar. Se eu estou falando, por exemplo, mesmo caso, mesmo tema do ingresso ao ensino superior, eu preciso contextualizar isso. Posso fazer isso na introdução. Posso não, devo, né? E aqui eu preciso apresentar a tese. Além disso, eu ainda coloco para vocês. Vocês podem citar os argumentos que vocês vão utilizar. Citar, não é desenvolver o argumento. E o que eu vou fazer no desenvolvimento? Eu vou, argumentar. Em um parágrafo, eu vou desenvolver um argumento. Em outro parágrafo, eu vou desenvolver um outro argumento. Me lembro de uma pergunta de uma menina do cabelo colorido, porque eu tenho dificuldade com nomes, na turma 202. Professora, eu posso utilizar um argumento a favor e um outro argumento contra? Pode. Olha aqui, eu posso utilizar um segundo, que é um contra-argumento. Gente, mas tudo isso ligado à tese. Eu tenho que ligar a tese. Se eu não ligar a tese, já era. Já era. Já pensou se o argumento não tem nada a ver com a tese?
Então, a gente tem que saber elaborar aquelas perguntas que eu vou fazer daqui a pouco com vocês. E o que eu faço na conclusão? Eu retomo de novo a tese. Então, tudo gira aqui, em função da tese. Não se esqueça disso. Ih, passei muito aqui. Voltando. E aí eu uso ou não a proposta de intervenção. No caso do Enem, sim. Então, passando aqui à frente. Como é que é meu planejamento, professora? Dica, dica, dica. Fazer o planejamento é fundamental para ajudar a escrever. Faça o planejamento. Coloquei aqui na frente mesmo, mas é de propósito. Para a gente poder, olha. Recebi um tema. Como são hoje os concursos de entrada no ensino superior? Beleza. Vou olhar para o meu tema e vou começar a fazer o meu planejamento. Como é que eu faço o planejamento? Passo 1. Eu problematizo o tema. Já ouviram isso? Sabe o que significa isso? Transformar o tema numa pergunta. Isso é problematizar o tema, ou mais de uma pergunta. Como o tema já veio em forma de pergunta, eu posso só copiá-lo. Como são hoje os concursos de entrada no ensino superior? Ok? Segundo passo. O que a gente tem que fazer no segundo passo? Encontrar 3 respostas para essa pergunta. Nós fizemos isso juntos em sala de aula. O primeiro, nós chegamos à seguinte resposta. Professor, os concursos hoje, eles começam a democratizar o ingresso ao ensino superior. Tem até que corrigir aqui. Aí, corrigir. Democratização do ingresso ao ensino superior. Falando nisso, sabe aquela norma culta? Peguei muitas redações que vinham a palavra ingresso e não ingresso. Ingresso vem do verbo ingressar. Preste atenção. Olha só que interessante. Eu entrei aqui no site da Academia Brasileira de Letras e eu posso vir aqui em Volpe, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, e posso procurar por ingresso. E ele vai dizer para mim se essa palavra existe ou não e como se escreve, tá? É um substantivo masculino, tá vendo? Vamos ver se esse ingresso que eu vi em várias redações existe. Nenhum resultado encontrado. Então, no site da Academia Brasileira de Letras, vocês têm o Volpe, tá bom? Retomando, então. Então, o que a gente viu? A gente viu como uma resposta, a professora está bem diferente. Antigamente não tinha Enem, as pessoas tinham que fazer vários vestibulares. E aí o Enem, o que o Enem traz para a gente, por exemplo? Ficou mais democrático. Por quê? Porque todo o Brasil faz a mesma prova, perto do local de residência e com um único pagamento. Lembrem que a gente discutiu isso em sala? A segunda resposta, como que hoje os concursos de entrada, como estão hoje os concursos de entrada do ensino superior? Aí a gente falou, olha, as provas atuais, elas trazem um acesso a portadores de necessidades especiais, o PNE, né? Porque elas são provas adaptadas, né? Há, por exemplo, um monitor que acompanha. Beleza. E aí eu deixei para vocês pesquisarem, para vocês trazerem para mim. E as provas, elas com maior nível, elas têm hoje, professora, um maior nível de interpretação que de memorização, apesar de ainda exigir muitos conteúdos memorizáveis. Foram essas as respostas que a gente encontrou, que a gente colocou no quadro. O que eu falei para vocês? Olha, tendo encontrado 3 respostas, o que a gente vai ver nesse passo 2 aqui? A gente vai ver se essas respostas são coerentes. Sim, elas são coerentes. Tem a ver com o tema? Tem. Nenhuma delas eu estou fugindo do tema. E outra coisa, qual dessas 3 respostas, para mim, é uma resposta mais ampla? É uma resposta que me traz uma ideia central. Que aí eu já começo o passo 3. Que é o quê? Escolher uma das respostas para ser a ideia central. Gente, essa ideia central vai ser a tese que eu vou escolher. E vocês se lembram que nós escolhemos, nem todo mundo eu deixei a cargo de vocês, mas, de um modo geral, nós escolhemos a resposta 1, que seria a resposta mais ampla e que abarca as outras respostas, abraça as outras respostas. Por exemplo, o ingresso, está mais democrático. Por exemplo, a ideia de que as provas atuais trazem o acesso a portadores de necessidades especiais
Quer dizer, a democratização do ingresso? Sim, tem a ver. A resposta 2 tem a ver com a 1. E as provas, elas estão hoje com maior nível de interpretação do que de memorização, apesar delas ainda trazerem muitos conteúdos memorizáveis? Sim. Isso faz com que haja uma democratização do ingresso ao ensino superior? Sim. Então, as respostas 2 e a resposta 3, elas têm a ver com a resposta 1. Então, a resposta 1, por ser mais ampla, ela vai ser a minha tese. É com ela que eu vou conversar no meu desenvolvimento. Então, como é que eu, por exemplo, começaria uma redação? Eu colocaria lá na minha introdução. Vocês se lembram o que tem que apresentar na introdução? É necessário que o autor deixe claro qual é o assunto. Eu vou começar falando do ingresso ao ensino superior. Esse não é o assunto, esse não é o tema. Depois eu vou falar da minha tese. Qual é a tese que a gente escolheu? Vou voltar lá. A democratização do ensino, do ingresso ao ensino superior. Isso aqui é o exemplo que eu vou dar, tá? Mas a democratização do ingresso ao ensino superior é a minha tese. Se tornou mais democrático o acesso. Mais pessoas podem ingressar no ensino superior. E o que eu vou fazer no desenvolvimento? Aí aqui também eu posso citar os meus 2 argumentos, tá? E no meu desenvolvimento, eu vou desenvolver no meu segundo parágrafo o argumento 2, que é aquele argumento sobre o portador de necessidades especiais. Posso dar algum exemplo. Teve gente que, se eu não me engano, trouxe a quantidade de hora a mais para fazer o exame. E o argumento 3 eu vou desenvolver no terceiro parágrafo, que é qual argumento? Deixa eu voltar lá para a gente ver. Provas com maior nível de interpretação. Gente, vocês podem buscar notícias que falem isso. As provas estão com maior nível. A prova do Enem, ela hoje, por exemplo, ela tem um maior nível de interpretação do que de memorização. E aí vocês podem dizer, conforme o site tal, vocês estão com acesso à informação. Essa é a hora da gente buscar essa informação para colocar nesse texto. E na minha conclusão, eu vou retomar essa tese, gente. Tiveram conclusões que as pessoas não retomaram a tese, não falaram nada com nada, e teve gente que nem conclusão fez, terminou no terceiro parágrafo. Presta atenção na estrutura da redação que eu estou dando para vocês, ok? Continuando. O que é que não pode faltar? Tem que usar a terceira pessoa. O que é a terceira pessoa, gente? É o ele, é o ela. Sabe-se que não posso utilizar a primeira pessoa. O eu, o nós. Não posso. Precisa ter formalidade? Precisa. A gente viu no capítulo 2, os interlocutores. Se eu estou falando com o público em geral, que é o que acontece no texto dissertativo argumentativo, eu tenho que usar da formalidade e tenho que usar da norma culta. Eu tenho que é me distanciar do leitor. Já vi isso em muita redação. A pessoa dizendo, porque você, como se a pessoa estivesse conversando com o seu leitor. Negativo, isso não pode acontecer. A tua, por exemplo, não pode. E eu tenho que usar os argumentos. Eu tenho que argumentar. Porque se não tiver argumentação, o texto vai ficar muito expositivo. Vou falar de uma notícia. Eu preciso fazer com que aquela notícia tenha a ver com a minha tese. Ocorreu um crime na rua tal, às tantas horas. A exposição não é argumentação. Eu preciso amarrar isso. E o título, professor? Afinal de contas, o título é obrigatório? 202, que diz para mim que muita gente não ia usar o título. Se não tiver escrito algo no edital, o título é obrigatório. Sinto muito, mas o título é obrigatório. 2. Se e somente se o edital apresentar que o título não é obrigatório ou é facultativo, que você pode optar por não colocar.
E o ponto 3, que é o ponto auge, que eu quero falar para vocês. Nós estamos aprendendo. E a minha obrigação enquanto professora, está escrito aí, é exigir que o título é exigir o que é obrigatório no estudo desse gênero textual. Então, eu quero o título. Primeiro, o título é um diferencial. O título é a porta de entrada, sabe? A sala da sua casa é aquele local de apresentação, não é seu quarto, tá? É a porta de entrada, é a fachada da sua casa, por exemplo. Eu quero título. Até porque eu vou gravar uma videoaula depois, mais para frente, de ideias de títulos. Como é que a gente pode ter ideias para títulos? Mas, por favor, coloquem, tá? Porque eu vou ser obrigada a descontar ponto. Então, é isso. A nossa aula termina aqui. Eu passei para vocês essa estrutura. Vocês vão pegar esse tema da redação do simulado e vão problematizar, transformar numa pergunta, encontrar 3 respostas, escolher uma dessas respostas para ser a tese. Eu fiz esse passo a passo com vocês em sala e retomei aqui por necessidade, diante das redações que eu li. Eu preciso muito que vocês anotem esse mapa mental que está aí. E eu quero dizer que eu estou à disposição. Em relação ao simulado, sim, é para entregar dia 30. E em relação ao PDF, eu sei que alguns alunos estão me chamando no privado, professora, tem mesmo que salvar em PDF? Eu peço, por favor, que salve em PDF, porque às vezes o Word ele desconfigura quando eu vou abrir aqui. E vai me dar uma trabalheira enorme. Eu tive que fazer um monte de coisas para esse tipo de coisa aqui acontecer para vocês, entendeu? Esse tipo de videoaula. Eu estou aprendendo muito, está sendo muito bom, mas assim, é muito serviço, meus amigos. É muito serviço. Um beijo, eu espero que essa quarentena termine para eu estar com vocês novamente, trocar abraços e beijos. Fui!